O anarquismo ele se desenvolve como uma linha muito importante do socialismo, tá? Então, como eu estava falando, o socialismo não se reduz a um marxismo. O marxismo está baseado na obra do Karl Marx e Friedrich Engels. Foram pensadores que defenderam uma proposta socialista, a qual eles chamaram de socialismo científico, tá? Que por sua vez é baseado numa teoria filosófica desenvolvida pelo Karl Marx, que é o materialismo histórico e dialético. Tá bom? Nós vamos ver um pouco sobre isso mais adiante. Mas o anarquismo é uma outra linha do socialismo, que não defende as mesmas coisas no que diz respeito à estratégia de transformação da sociedade. O que há de comum entre o marxismo e o anarquismo é a ideia de coletivização dos meios de produção, que as indústrias, as fábricas em geral, todas as máquinas das fábricas e as grandes propriedades rurais deveriam ser controladas pelos trabalhadores, pelo próprio povo, portanto, certo? Então, tanto o marxismo quanto o anarquismo defendem isso, tá? Só que o marxismo vai dizer o seguinte, que os trabalhadores devem se organizar num movimento político forte ou partido e tomar o poder, o controle do Estado, se for necessário usar a força, isso deve ser feito, e através de uma revolução, então, os trabalhadores vão controlar o Estado. Esse partido que representa os trabalhadores, que pode ter o nome de Partido Socialista ou de Partido Comunista, certo? Ele vai usar o Estado, então, para transformar a sociedade rumo a um comunismo. E que transformação seria essa? Seria uma transformação socialista da sociedade. Para o marxismo, um partido forte ou um movimento político forte, organizado, representando os interesses da classe trabalhadora, deve tomar controle do Estado. Só que para isso acontecer é necessário uma revolução, porque a classe burguesa, que são os donos das indústrias, das fábricas, das grandes propriedades rurais, eles não vão permitir que isso aconteça de uma forma pacífica. Então vai acontecer um conflito violento, tá? Então, através da revolução, os trabalhadores, que são a classe mais numerosa, vão tomar o controle do Estado, e quando eles controlarem o Estado, eles vão transformar a sociedade uma sociedade socialista, e o objetivo final desse processo é o comunismo, onde não vai mais haver divisão na sociedade entre classes, não vai ter diferença mais entre ricos e pobres, todos os meios de produção serão controlados pelos próprios trabalhadores, e não vai ter mais a necessidade de um Estado organizado, com hierarquia de poder. Isso é uma utopia, certo? É o objetivo final do processo de transformação socialista da sociedade. Isso nunca aconteceu em grande escala em lugar nenhum do mundo, tá? Só em pequena escala. Bom, só que o marxismo também vai se dividir em várias tendências, porque os leitores e pensadores que foram estudando a obra do Marx foram fazendo interpretações diferentes. Então, lá na União Soviética, por exemplo, foi implantada a interpretação sobre o marxismo de um cara chamado Lenin. Tá? Ele interpretou o marxismo de uma forma diferente. Depois que ele morreu, houve uma disputa entre dois caras, Stalin e Trotsky, e o Stalin venceu a disputa e assumiu o poder na União Soviética e implantou uma outra visão sobre o marxismo, tá bom? Na China é outra coisa, foi Mao Tse-tung, em Cuba é o Fidel Castro, tá? Então são tentativas de implantar o marxismo sob interpretações diferentes. Já o anarquismo, mas a gente vai falar mais do marxismo mais adiante, tá bom? O anarquismo tem uma outra proposta. O anarquismo é socialista também, só que a transformação socialista da sociedade para os anarquistas é diferente, certo? Para eles o Estado é um mal. Eles acham que o Estado, tá? Você tem que lembrar do conceito de Estado. Vocês lembram do conceito de Estado? O Estado é uma instituição que controla um território, certo? Nós estamos vivendo no Estado brasileiro. Se vocês passarem lá a fronteira com a Argentina, lá é outro Estado, o Estado argentino. O Estado tem poder até de impor o idioma a uma população. Nós somos portugueses, porque o Estado brasileiro nos obriga a falar português. Tudo é escrito em português, documentos oficiais em português, etc. Isso tem a ver com a história do nosso país também. Quando o Brasil era uma colônia, ele não era um Estado independente. O Estado era Portugal, certo? Hoje, o Brasil é um Estado independente e o Rio Grande do Sul é apenas uma unidade da federação.
Nós chamamos de Estado, mas isso é errado dizer isso, na verdade. Tá? Tudo bem, não tem problema. O certo seria uma unidade da federação, uma parte do Estado brasileiro. República e Estado é a mesma coisa? República é uma forma de organizar o Estado, entendeu? Porque o Estado pode ser uma ditadura, né? O Estado pode ser organizado de várias formas. A palavra república significa coisa de todos. Então quer dizer que tudo que é do Estado brasileiro é do povo brasileiro. Por isso que o Brasil é uma república federativa, que é dividida em unidades da federação, que nós chamamos de estados também, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, entendeu? É uma forma diferente de organizar o Estado, mas poderia ser diferente, poderia ser uma monarquia, daí não é república. Poderia ser uma ditadura, não é república. Né? Embora algumas ditaduras se autodenominem repúblicas, né? Isso é só para enganar os trouxas. É ideologia, tá? Eu posso usar um discurso para enganar as pessoas, controlar a sociedade, isso é ideologia. No sentido que o Marx dava a palavra. A classe dominante tem um conjunto de ideias e valores que ela usa para controlar a sociedade. Ela controla os meios de comunicação e tudo mais e vai distorcer a realidade de acordo com seus interesses. Isso é ideologia no sentido negativo da palavra, tá bom? Bom, voltando aqui. Então, os anarquistas dizem que o Estado é mau. O Estado não é uma boa coisa, é uma coisa ruim. Por quê? Porque quem controla o Estado é a classe dominante. Isso é uma coisa óbvia, né? Quem é que controla o Estado brasileiro? Vocês vão dizer, são os políticos. Mas quem é que patrocina esses partidos que estão no poder? Quem patrocina esses partidos que estão no poder? São grandes empresários, são multinacionais, empresas de fora do Brasil até, certo? E também empresas nacionais. Né? Daí, sim, eles pegam dinheiro, usam caixa 2, que é o dinheiro que eles não contabilizam, que é contra a lei, mas os grandes partidos fazem isso aí. E os partidos pequenos, que defendem o marxismo, tá? No Brasil há partidos que defendem o marxismo, só que eles defendem o marxismo sob a interpretação leninista e trotskista, e também stalinista, entendeu? Isso aí é uma outra complicação que a gente vai trabalhar mais adiante, tá bom? Os anarquistas não têm partidos. Os anarquistas são contra partidos. Por que eles não disputam a eleição? Por que eles não organizam partido? Porque eles acham que tudo isso é uma grande palhaçada. Eles dizem que isso aí é tudo uma enganação. Isso aí é só um teatro que se faz para enganar o povo, para iludir o povo. Tá? Na visão anarquista tradicional, então, essa democracia é uma democracia burguesa. E se os trabalhadores participarem desse jogo, na verdade, eles vão só aceitar a enganação, vão aceitar serem enganados. É uma forma de atrasar o processo de transformação da sociedade, uma forma de atrasar a revolução, eles acreditam. Tá? E o Estado, como ele é controlado pela classe dominante, então, ele vai seguir os interesses sempre da classe dominante. E mesmo que alguém bem intencionado tente disputar uma eleição, ele não vai ganhar a eleição. E digamos que ele ganha a eleição, se ele ganhar a eleição, vamos dar um jeito de fazer com que ele não consiga fazer nada ou que seja eliminado, assassinado, como muitos foram no decorrer da história. Então os anarquistas eles têm uma visão bem pessimista com relação ao Estado, à democracia que nós temos aí, né? E eles têm outras propostas. Eles acham que os trabalhadores deveriam se organizar para viver de uma outra forma. Deveríamos nos organizarmos em comunas, tá? Que são sociedades onde as pessoas distribuem igualitariamente os recursos que são produzidos pelo trabalho de todos, em cooperativas, em sindicatos, tá? E os trabalhadores que deveriam controlar os meios de produção. Só que para funcionar esse tipo de sociedade, as pessoas devem ser muito esclarecidas, certo? Vocês acham que poderia funcionar uma sociedade onde todos são iguais, todos trabalham, mas o trabalho é visando o bem da coletividade e não existe uma hierarquia de poder na sociedade? Será que poderia funcionar uma sociedade assim? Com a cultura que nós temos hoje? É difícil. É difícil, porque nós vemos uma sociedade capitalista, tá bom? E no capitalismo, vocês já devem ter notado, isso é uma coisa muito óbvia, né? As pessoas são valorizadas pelo salário, pelo dinheiro que recebem, né? Quem tem um salário mais alto, quem tem mais dinheiro, certo? É mais valorizado do que aquele que tem um salário mais baixo e tem pouco dinheiro, não é assim? É até difícil para nós imaginarmos uma sociedade diferente, não é? Parece uma coisa que nada a ver, como assim? Tu não vai ganhar o mesmo salário? Não tem governo.
Já tentaram colocar em prática em algumas comunidades. Existem sociedades alternativas, mas é tudo em pequena extensão, sabe? Não tem um país que seja assim. Aliás, os anarquistas seriam contra a ideia de um país, seria uma forma diferente de organizar o mundo. É uma outra proposta, uma coisa para o futuro. Vocês podem imaginar assim, que no futuro, talvez, a humanidade esclarecida... Como seria uma sociedade humana no futuro, daqui a 100 mil anos? Já pararam para pensar? Os filmes de ficção científica brincam com isso aí, né? E não seria o ideal que todo mundo fosse esclarecido e se respeitasse, todo mundo fosse inteligente e se tratasse com respeito, que todo mundo vivesse com a mesma qualidade de vida, ninguém pobre, certo? Ninguém explorando ninguém. Eu sei o que eu quero para a minha vida, mas eu estou colaborando com o resto da sociedade aqui porque eu quero. Todo mundo é livre. Eu escolhi ser um artista, ele escolheu ser um engenheiro, ela escolheu ser uma professora, ela escolheu ser uma advogada, ele escolheu ser um cientista da química. Seria um socialista? Exato, a sociedade imaginada pelos anarquistas é essa, entendeu? Mas então, para funcionar essas ideias, os anarquistas não são ingênuos também, eles sabem que do jeito que está não tem como fazer. Teria que ocorrer uma superação do capitalismo, tá? E aí, para isso ocorrer, eles têm algumas propostas, por exemplo, espalhando a informação, educando as pessoas, fazendo as pessoas pensarem sobre as coisas, tá? E talvez, aos poucos, as coisas vão mudando, tá? Agora, eles não participam da eleição porque eles acham que participar da eleição seria apenas aceitar o jogo, certo? Porque o capitalismo não é uma coisa natural, foi criado por nós humanos. Nem sempre existiu o capitalismo. Talvez no futuro as coisas mudem. No passado era diferente. Simplesmente aceitar o que está dado, na opinião dos anarquistas, é resignação, é ser doutrinado pela ideologia dominante. Então eles propõem um outro tipo de sociedade. Uma sociedade igualitária, né? E também que respeite a liberdade dos indivíduos, sem hierarquia de poder. Há propostas anarquistas na educação também são bem difíceis de colocar em prática. Por exemplo, escolas onde não há prova, não há teste, não há nota, entendeu? Um outro tipo de educação diferenciada, onde tenta buscar a construção coletiva do conhecimento, sem incentivar a competição entre os alunos, sem incentivar a hierarquia dentro da escola.